Bom dia. Todo mundo está feliz? Quem está feliz, diga amém. E quem não está feliz, diga misericórdia. Tomara que ninguém fale, né? Queridos, estamos felizes com a presença de todos. Se vocês estivessem aqui em cima onde eu estou, vocês iriam ver que a igreja está linda. Se tiver todo mundo sorrindo, fica mais linda ainda. E nós estamos felizes porque estamos aqui mais uma vez para repartir com os irmãos a palavra de Deus. Estamos felizes com a presença de vocês. Vocês alegram o nosso coração. Todos alegram o nosso coração. E Deus se alegra ainda mais com a presença de todos aqui neste sábado. Queridos, nós viemos aqui para estudar a Bíblia, não é verdade? Descobrir a vontade de Deus para a nossa vida. Então, para isso, nós vamos abrir a palavra de Deus. Tá? Venham comigo para a Bíblia no livro de Lucas. Abra aí o livro de Lucas. Quem tiver com o smartphone também acesse, deixe no silencioso, não é para não atrapalhar. Irmãos, antigamente, nesse momento, era mais gostoso. Porque quando a gente dizia para abrir a Bíblia, eu via aquele som do farfalhar das páginas da Bíblia Sagrada sendo abertas, sendo folhadas. Hoje, devido ao acesso pelo smartphone, a gente quase não ouve esse som, que era tão gostoso de ouvir, né? Mas não importa, importa é que estejamos com a Bíblia aberta em nossas mãos. Lucas capítulo 13. Abra aí no capítulo 13 de Lucas, segure a Bíblia aberta. E, como eu sempre faço, vou começar fazendo uma pergunta. Mas dessa vez a pergunta não é retórica. Dessa vez, se você quiser, você pode responder. E se você não quiser, não precisa responder. A pergunta é essa, irmãos. Qual a palavra ou frase que você não gosta ou não gostaria de ouvir de jeito nenhum? Vou repetir. Qual a palavra ou frase que você não gosta ou não gostaria de ouvir de jeito nenhum? Você tem alguma? Ninguém. Todo mundo tem, irmãos, mas ninguém quer falar, né? Não precisa, não tem problema. Mas existem dezenas, ou talvez centenas delas, de palavras ou frases que vocês não gostariam de ouvir de jeito nenhum. E eu também não. Por exemplo, a doença que você tem não tem cura. Quem gostaria de ouvir isso? Ninguém, né? Outra que eu anotei aqui. Você só tem 6 meses de vida. Aqui tem uma outra que também é ruim, irmãos. Eu não amo mais você, quero me separar. Isso aí dói para os casados e dói para os namoradinhos também, não é mesmo? Cada um, irmãos, tem a sua palavra ou frase que não gostaria de ouvir. E hoje eu quero mostrar para vocês, na Bíblia, uma frase que eu jamais quero ouvir. Aliás, em nome de Jesus eu não vou ouvir. Pela graça de Deus, eu não vou ouvir. E pela graça de Deus, vocês também não vão. Vamos então para a palavra de Deus. Vocês estão com a Bíblia aberta em Lucas capítulo 13. Eu vou ler compassadamente para você ir pensando aí. Começamos no verso 25. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não vos conheço, nem sei de onde vocês são. Eu estou lendo na Bíblia, na Nova Versão Internacional, tá, irmãos? Verso 26. Então vocês dirão:
Comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Verso 27. Mas ele responderá: não vos conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal. Verso 28. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês fora dele. Verso 29. Pessoas virão do Oriente e também do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares à mesa no reino de Deus. Irmãos, o tema de hoje é esse aqui, ó. Não vos conheço, tá? No texto bíblico que acabamos de ler, cabe mais uma pergunta. Você tem noção de para quais pessoas Jesus falou essas palavras? Que ele vai dizer um dia, pessoas vão bater na porta e ele vai dizer: não vos conheço, nem sei de onde são vocês. Será que foi só para os ímpios, aqueles que estão longe da igreja, longe de tudo e de todos? Será que foi para esses que Jesus falou? Vamos ver o contexto, irmãos. Volte uma página atrás na Bíblia. Mantenha sua Bíblia aberta. Se você estiver no smartphone, é só um dedinho para trás aí. O capítulo anterior, que é o capítulo 12, nós vamos ler alguns versos que vão nortear e nos esclarecer para quem eram essas pessoas para as quais Jesus disse essas palavras, que ele vai dizer: não vos conheço. No verso 22, dirigindo-se aos seus discípulos, ok? Então, para quem foi em primeiro lugar que Jesus falou? Para os seus discípulos. Verso 41. Pedro perguntou. Quem era Pedro, irmãos? Pedro era um dos principais amigos de Jesus. Então as palavras foram ditas para discípulos e para amigos. Verso 54. Dizia ele à multidão. Então, as palavras foram ditas para os discípulos, para os amigos, mas também para as multidões. Retomando o capítulo 13, no versículo 1 diz: naquela ocasião, e não foi em ocasião diferente, foi naquela ocasião, diz o quê? Alguns. Então veja, discípulos, amigos, no caso Pedro, as multidões e também alguns. Por quê, irmãos? Porque há pessoas que não fazem parte do grupo de discípulos, não fazem parte do grupo de amigos, não fazem parte da multidão, porque não se sentem parte de nada. São alguns, mas não fica por aí. Verso 14. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga, o líder religioso, também está entre os ouvintes. E os versos 22 e 23 diz: depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. 23. Alguém lhe indagou. Então veja, irmãos, para quem Jesus falou: eu não vos conheço. Primeiro para os discípulos, depois para amigos, também para as multidões, também para alguns, para um líder religioso e também para alguém. Isso significa, irmãos, que ninguém escapa. Nós todos estamos na rede de Jesus, na sua rede.
E o Senhor está dizendo para os que estão na sua rede, que naquele dia chegarão e dirão para ele: Senhor, abre-nos a porta. E ele vai dizer: eu não vos conheço. Amados meus, eu quero sublinhar aqui nesse texto principal que a gente leu, 3 expressões. E quando eu digo sublinhar, é que aqui no sermão estão de fato sublinhadas, mas para vocês seria um destacar essas 3 expressões. A primeira, fechou a porta, é uma expressão. A outra expressão, do lado de fora. E a última expressão, não vos conheço. Queridos, há coisas muito tristes neste mundo, não é verdade? Quem acompanha os noticiários sabe bem que praticamente mais de 80%, 90% das notícias são notícias de coisas ruins. São assassinatos indiscriminados, mortes prematuras, acidentes de trânsito terríveis e o tal de feminicídio que virou uma epidemia no nosso país. É difícil num jornal, num dia que não tenha uma notícia de alguém batendo na esposa, na namorada e, em grande parte dos casos, levando à morte. E dentre as coisas muito tristes, irmãos, dentre as coisas muito tristes, talvez, no meu entender, mas no meu entender eu tenho certeza absoluta, mas para alguns pode haver um talvez. Dentre as coisas muito tristes, a expressão final desse texto, não vos conheço, é de todas certamente a mais triste, a mais terrível. Por quê? Porque quando Jesus disser não vos conheço, acabou. Não tem mais oportunidade. A porta estará fechada. Alguns estarão do lado de fora e vão ouvir a expressão final, não vos conheço. Não tem mais outra oportunidade. Mas a Bíblia tem outras expressões tristes, irmãos. Vamos ver rapidamente algumas delas aqui, ó. Por exemplo, essa aqui de Jeremias 8:20. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Uma expressão triste. Mateus 24, 25, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos. Irmãos, Jesus nem precisava ter continuado o verso, porque o restante do verso também é igualmente terrível. Malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Expressões tristes, irmãos. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Mas há uma outra expressão igualmente triste na Bíblia, irmãos, que eu quero mostrar para vocês nesta manhã. Essa outra expressão que eu encontrei no Velho Testamento, ela é na verdade um epitáfio. Vocês sabem o que é um epitáfio? O epitáfio é isso aqui, irmãos. Esse aqui é o túmulo do meu pai. Eu fiz essa placa no Photoshop. Aqui eu coloquei a imagem da volta de Jesus, abaixo a imagem da ressurreição, e aqui está o meu velho, já ressuscitado. Está olhando para encontrar os filhos, as noras. E essa inscrição aqui, irmãos: a lágrima que aqui rolou será o orvalho refulgente na manhã da ressurreição. Isso aqui é que é o epitáfio, ó. É essa frase, é um dizer que se coloca no túmulo de alguém, um dizer que seja condizente com a vida da pessoa. Eu coloquei essa frase porque ela é condizente com a vida do meu pai, tá? Mas o epitáfio que tem na Bíblia, irmãos, é outro. É esse aqui, ó. Pensa num epitáfio triste, irmãos. Foi sem deixar de si saudade.
Isso aqui é até meio melancólico, não é verdade? E isso aqui equivale, irmãos, a dizer, foi, graças a Deus. Ou então, foi, mas já vai tarde. Vocês sabem de quem que é esse epitáfio aí? Há alguns trimestres atrás, não lembro se foi no terceiro do ano passado, no quarto ou no primeiro desse ano, a gente estudou sobre esse cidadão aqui, ó. Georão. Até o nome dele é meio estranho, não é verdade? Georão. Sabe, só relembrando, porque a gente estudou na lição da escola sabatina, mas lógico que a gente não vai guardar tudo na memória o que a gente estuda, né? Esse cidadão aqui era filho, sabe de quem? De Josafá. Josafá foi aquele rei que enfrentou os amonitas, os moabitas e os meunitas. E só com a oração e jejum Deus venceu a batalha para ele. E esse aí, esse camarada aí, o seu Georão, é o filho dele. Ele foi tão ruim, irmãos, a Bíblia diz, tão ruim, que quando ele subiu ao trono aos 32 anos, ele matou a espada todos os seus irmãos de sangue, para não perder o poder, para não correr o risco de perder o poder, de perder o trono, tá? De tão ruim que ele era. E um dia o profeta Elias mandou uma carta para Georão e disse, olha, e Elias não falou, você é tão ruim que vai morrer com uma doença, porque uma pessoa boa também morre com uma doença, não é verdade? Mas Elias falou para ele assim, você vai ter uma enfermidade que diz que as suas entranhas vão sair. Para ficar assim bem forte, irmãos, vamos cometer um pleonasmo aqui, suas entranhas vão sair para fora. Agora imagine um camarada sofrendo por 8 anos com uma enfermidade, e os seus intestinos, suas entranhas para fora, irmãos. E quando esse camarada morreu, a Bíblia só diz isso, foi sem deixar de si saudades. A Bíblia diz que os seus parentes, seus familiares, nem sequer queimaram incenso para ele, que era um costume naquela época. Quando morria um rei de Judá, o povo queimava incenso. Era um costume muito importante daquela época. E esse camarada aí, nem sequer incenso foi queimado para ele. São coisas tristes. Mas eu tenho certeza de que de todas a mais triste é, não vos conheço. Há coisas na nossa vida, irmãos, que nós podemos mudar, tá? Mas o eu não vos conheço não pode mudar. Quem ouvir isso do Senhor estará perdido para sempre. E o Senhor nosso Deus falou isso não para bandidos, os que vivem roubando as pessoas. Aqui no Brasil temos bastante disso, né? Aliás, no mundo inteiro tem, né? Aqueles que vivem matando pessoas. Não, ele falou isso para todos, incluindo a você e a mim. Não vos conheço. Hoje você pode mudar muitas coisas. Por exemplo, o estudo você pode mudar. Se você entrou na faculdade e já está no 2º ano, descobriu que aquilo não é para você, mude. É melhor você adiar 2 anos a sua formatura do que viver frustrado para o resto da sua vida. Uma namorada, você pode mudar. O namorado, você pode mudar. Aliás, às vezes é bom mudar. Às vezes é bom que se mude. Nos últimos anos de 1977, nos últimos meses de 1977 e nos primeiros meses de 1978, eu tinha uma namoradinha lá em Joaçaba. Se chamava Terezinha. Mas me ensinaram que quando estivesse fazendo planos de casar, deveria se orar 3 vezes mais. E eu orei.
E então Deus mandou que eu mudasse de namorada. Deus disse: você escolheu aquela, mas eu escolhi essa. E eu mudei. E estou até hoje namorando a mesma namorada. Irmãos, há coisas que você pode e deve mudar. Mas quando Jesus disser: não vos conheço, não pode mudar mais, irmãos. Acabou. The end. Auspeda. Finito. Zé fini. Tchau. Naquele dia não haverá mais oportunidade de mudança. O tempo de construir fortaleza é no tempo de paz. Nós não podemos esperar o tempo da guerra para construir fortaleza, irmãos. Não teremos oportunidade de construir fortalezas. E quando eu falo em fortaleza, eu falo de comunhão com Deus. Nós construímos fortalezas através da comunhão com Deus. E no tempo da crise, queridos, nós teremos uma fortaleza onde nos esconder. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, prestar muita atenção. Nós estamos nos aproximando do dia da crise. A crise chegará, queira você ou não. Haverá uma batalha terrível. A Bíblia, inclusive, chama de batalha do Armagedon. A última batalha será uma batalha entre a verdade e o erro. Uma batalha pelo controle da sua mente. E a escritora Ellen White, em um de seus livros, aliás, ela escreveu 3 vezes sobre esse assunto, ela diz que foi dada a ela a oportunidade de ela ouvir Satanás conversando com seus principais anjos. E numa dessas conversas com seus anjos, o Timbinga falou: nós temos que silenciar esses observadores do sábado. Ellen White viu isso, irmãos. E vocês lembram o que o Apocalipse diz? O dragão, que é o demônio, foi fazer guerra contra a igreja e pelejar contra os que guardam o sábado do Senhor, guardam os mandamentos e tenha fé em Jesus, o testemunho de Jesus. Queridos, a crise vai chegar. E se você não construir a fortaleza, agora, em tempo de paz, quando você vai construir? A fortaleza, queridos, é a comunhão com Deus. E a comunhão com Deus tem que ser agora. Hebreus capítulo 13, também repetindo no capítulo 4, diz: hoje é o dia. Não é amanhã, irmãos, é hoje. E o meu salmo preferido começa dizendo assim no verso 1: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. E vai por aí afora. Construir uma fortaleza, irmãos. Quando Jesus nos manda buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Ele está dizendo nada mais e nada menos do que isto: construam uma fortaleza no tempo de paz. E por quê, irmãos? Por que eu estou falando isso? Porque se tem uma coisa que está sendo difícil de se executar hoje, em razão de tanto crescimento, em razão de que as coisas se tornaram tão interessantes hoje, a primeira coisa que vai para o espaço é a comunhão. Já viu isso? O que eu vou falar agora não serve para você. Mas se servir para você, você pode pedir ajuda a Deus. Nós corremos tanto durante a semana, irmãos. Fazemos tantas coisas. São dezenas delas. Sexta-feira a gente chega e nem se aguenta mais. A semana deveria ter só uns 3 dias, a gente pensa às vezes. Mas Deus estabeleceu assim: 6 dias para trabalhar e 1 para descansar. E às vezes a gente, quando chega no sábado, está tão arrebentado que nem vontade tem de vir para a igreja, não é verdade? Já aconteceu isso com vocês? Não respondo. Mas
caso tenha acontecido, irmão, nós temos que repensar as nossas vidas, as nossas prioridades. Quando nosso tempo está ocupado em muitas coisas, e as muitas coisas não cabem no nosso tempo, nós temos que estabelecer prioridades. Mas infelizmente, irmãos, ao estabelecermos prioridades, se alguma coisa tem que ficar de fora, normalmente é a comunhão. Queridos, se construirmos em tempos de paz, no tempo de guerra nós teremos para onde correr, mas se não construirmos em tempo de paz, quando a porta se fechar, o Senhor Jesus dirá: não vos conheço. Dá arrepio, não dá? Pensa comigo, irmãos. Pensa eu chegando na casa do irmão Jorge, do Serpa, do Xandão, né? Dos Luquini, batendo na porta lá, eu e a Rosa, né? Quem é? É o Clacir e a Rosa. Olha, saiam daqui porque eu não conheço vocês. Mas não, senhor, vocês lembram quantas vezes a gente almoçou junto, yakisoba, não sei o que mais, né? Saiam daqui, eu não vos conheço. Vai ser um dia terrível. Irmãos, eu, por exemplo, e vocês também, nós não duvidamos da Bíblia. E se o Senhor disse que naquele dia, quando Ele fechar a porta, alguns vão ficar do lado de fora e vão dizer: Senhor, Senhor, e Ele vai dizer: eu não vos conheço, é porque isso vai acontecer. O Senhor Jesus não iria mandar falar isso, não iria mandar escrever isso se não tivesse importância. Isso aqui, irmãos, é um chamado para você e para mim, para mantermos comunhão com o nosso Deus. Esse é o caminho. E olha, queridos, podem acreditar, Satanás está como um leão que ruge, fazendo de tudo para você não ter comunhão com Deus. Vou ser mais claro, o negócio do capeta não é tornar você um bandido desses que são procurados pela Interpol. Não é fazer de você um traficante, um assassino. Não é fazer de você um adúltero, um ladrão, não. O negócio do Satanás é deixar você sendo gente boa, gente fina. Estão entendendo o que eu quero dizer? O negócio dele é um só, irmãos, é tirar você de perto de Deus. Você não precisa ser bandido, nem traficante, nem assassino, nem adúltero, nem ladrão, nem nada disso. Você pode ser gente boa, gente fina. Mas se não estiver perto do Senhor, você estará perdido, porque não é o ser bom, não é o ser gente boa que conduz para a eternidade. O que conduz para a eternidade é o estar perto do Senhor, é o estar ligado à videira. Porque se eu não estiver perto do Senhor, Ele vai me dizer naquele dia: eu não vos conheço. Está claro? A nossa igreja, irmãos, ela tem muita preocupação conosco. Quando eu digo a nossa igreja, eu falo a Igreja Adventista como instituição que provê todos os meios possíveis para nós termos comunhão com Deus. Por causa disso, irmão, neste ano, a nossa igreja está focada nisso aqui, ó. CRM, que quer dizer o quê? Comunhão, relacionamento e missão. Sabe por quê, irmãos? Note aí que em primeiro lugar vem o quê? A comunhão. Porque se nós estivermos em comunhão, nós seremos uma influência para os outros, uma influência para o bem. Mas se nós não tivermos em comunhão, a nossa influência não serve, não resulta em nada. Não adianta nós continuarmos sendo gente boa, gente fina. A nossa influência não vai além desta vida. Agora, se tivermos comunhão, a nossa influência é nesta vida e vai para além desta vida. Tá certo, irmãos? O que a Bíblia diz? Que um dia a porta vai se fechar, muitos vão ficar do lado de fora, não vão, e vão querer entrar.
Mas Jesus vai dizer: não vos conheço. Vão ter que continuar do lado de fora. Meus queridos irmãos, na verdade o que eu e você desejamos no íntimo do nosso ser, no íntimo do nosso coração, é que no grande dia da volta de Jesus, ao invés dele dizer não vos conheço, que ele diga para nós estas palavras: quem não gostaria de ouvir isso, irmãos? Vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou então esta: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Isso é o que nós queremos ouvir, irmãos. Nenhum de nós quer ouvir eu não vos conheço. Será muito triste, ou será muito mais triste do que ir-se sem deixar saudade. Concorda comigo? O eu não vos conheço é mil vezes, é infinitamente mais triste do que ir-se sem deixar saudade. Será muito mais triste do que passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. E agora a minha pergunta para você é o seguinte: como é com você? Você está em comunhão com Deus? Como está a comunhão tua com Deus, irmãos? Hoje Jesus está tentando entrar no teu coração e está tentando bater na porta, esperando que você abra para Ele ter comunhão com você. E como é que nós podemos saber como vai a comunhão da igreja? É através do relatório da escola sabatina. Tá, irmãos? Então aqui nós temos o relatório do segundo trimestre deste ano. Nos aponta que nós temos na igreja 160 membros. Mas já vou adiantar... Opa, foi demais aqui. Já vou adiantando, irmãos. Deixa eu voltar mais um aqui. Ali, ó. Apertei no botão errado. Já vou adiantando o seguinte, ó. Temos 160 membros na igreja, inscritos na escola sabatina. Mas a média de presença na escola sabatina é menos 84. Ou seja, 84 pessoas, em média, não tiveram presente na escola sabatina. O que nos leva a um percentual de 58%. Tá? E o relatório desse trimestre, irmãos, devemos concordar que houve uma grande e significativa melhora. Vejam, a comunhão, esses 64 que tiveram comunhão com Deus, representa 40% dos membros inscritos na escola sabatina. O relacionamento, 35,6%, são 57 pessoas. E a missão, 36,8%, que dá 59 pessoas. Já, irmãos, começa a bater uma preocupação maior quanto a esses 84 que não estão comparecendo na escola sabatina. Ou seja, 58% tem mais gente não vindo do que gente vindo. Tá bom? Ó, 42% só de presença. Mas, quando nós fazemos a conta do percentual em cima dos que estão presentes, dos 76, o índice melhora significativamente. Por exemplo, comunhão sobe para 84,21%, representa as 64 pessoas. E essa conta é em cima dos 76 presentes, e a anterior era em cima dos 160 matriculados na escola sabatina. O relacionamento vai para 55%, e a missão para 77,63%. Eu devo, irmãos, dar glória a Deus e reconhecer e cumprimentar aqueles que estão aqui entre os 64 que têm comunhão com Deus. Esses aqui, irmãos, estão construindo fortaleza, e no dia final
Certamente eles não vão ouvir a expressão, eu não vos conheço. Qual é a mensagem de Jesus para nós, ao desejar ter comunhão conosco? A mensagem de Jesus é essa, irmãos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. Queridos, é difícil alguém cear na casa de um desconhecido, não é verdade? Concordam comigo? Eu uma vez almocei na casa de um desconhecido. Eu estava em Guaraçaba, na linha São Vicente, e a minha última entrevista terminou meio-dia e pouco. E o nosso amigo lá me convidou para almoço, e eu aceitei. E no almoço tinha feijão, arroz, mandioca, salada, mandioca cozida, salada, e, adivinhe, bastante carne de porco. E adivinha o que eu comi? Mandioca cozida e salada. Estava uma delícia. Mas o normal, irmãos, é nós cearmos na casa de um conhecido, na casa de um amigo. Aqui muitos de nós já almoçou, já comeu na casa um do outro, não é verdade? E aqui Jesus está dizendo, irmãos, que Ele quer cear conosco, mas muito mais do que isso, Ele quer que nós, aqui ó, eu cearei com Ele e Ele comigo. É uma via de mão dupla, irmãos. E olha só, aquele que abrir a porta para Jesus hoje, e Jesus estiver dentro das portas do coração, esse no dia final não vai estar do lado de fora das portas. Portanto, não vai precisar bater e dizer, deixa-nos entrar. E portanto, não vai ouvir dos lábios de Jesus, não vos conheço. Porque a porta, você já estará lá dentro, irmãos. Para isso é preciso hoje deixar que Jesus entre. E eu queria fazer um desafio para você nesta manhã. Não vou fazer apelo hoje, não vou pedir que venha na frente, nem nada, irmãos. Somente um desafio. E o desafio é para que continuemos aqueles 64 a ter comunhão com Deus. E para os outros, irmãos, por misericórdia divina, por amor do Senhor Jesus e por amor a você mesmo, tire tempo, fabrique tempo, arrume tempo, construa a sua fortaleza, irmãos. Pare de fazer algumas coisas que estão roubando seu tempo daquilo que é essencial e comece a fazer aquilo que é essencial. Porque quando chegar o momento da prova, se você não estiver, não investir agora na prova, você não resistirá. Quantos de vocês desejam dizer para Deus? Não precisa responder, mas só pense aí. Quantos de vocês desejam dizer para Deus, Senhor, pode entrar no meu coração? Vê aí o que precisa ser feito e arruma aí, Senhor. Tá? Lembre-se, queridos, estamos indo para a Nova Jerusalém. Temos que aprimorar a nossa caminhada, ou então não chegaremos lá. Mas se estivermos em comunhão com o Senhor Jesus, certamente chegaremos lá. Verdadeiramente chegaremos lá. E Ele então, ao invés de dizer, não vos conheço, Ele vai dizer, vinde benditos do meu Pai. Tomem posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quem de vocês, irmãos, quer fazer um novo concerto? Por que eu digo um novo concerto, irmãos? Porque todos vocês já aceitaram Jesus em seu coração. Vocês, acredito eu, já abriram a porta, já deixaram Jesus entrar no seu coração. Mas Jesus diariamente bate, e diariamente nós temos que abrir a porta. Então eu pergunto a vocês, quantos de vocês querem fazer um novo concerto e pedir que a graça do Senhor Jesus esteja com vocês? Ou quais de vocês querem fazer esse concerto, quem ainda não fez, pedindo que Deus nos dê a capacidade de comunhão? Se você aceita
esse desafio, eu convido você a se levantar em pé agora. Mas só os que aceitam esse desafio, tá, irmão? Você coloca em pé. Quantos passos temos que dar daqui até lá, irmãos? Ninguém sabe. Mas levantar é o primeiro passo. Apenas o primeiro passo. Agora, irmãos, apenas temos que continuar caminhando nessa direção, na direção da comunhão, na direção do céu. Lembrando, irmãos, comunhão é ter tempo para estar com Jesus, estudar a sua palavra e orar, estudar a lição da escola sabatina. Comunhão é ter tempo para tudo isso, irmãos. É difícil? Talvez seja, talvez não. Pode ser difícil, mas não é impossível. E o meu apelo é que você arrume tempo para construir a fortaleza, que vai te proteger nos fins dos tempos. Hoje, queridos, Jesus quer entrar e cear com você. Você vai abrir a porta ou você vai deixá-lo do lado de fora? Disso depende a tua entrada no reino dos céus. Jesus quer entrar hoje em teu coração, porque não abres então. Não deixes que nada lhe ocupe o lugar. Oh, que resposta vai dar. Vezes em conta esperado ele tem, e agora se espera também. Às vezes queres a porta franquear, logo não deixe entrar. Se um passo tu deres pra teu Salvador, ele te espera com amor. Unido a Jesus, toda a treva se esvai, ele morar em ti vai. Vezes se encontra esperado ele tem, e agora se espera a porta franquear, logo não deixe ele Senhor nosso Deus e nosso Pai, entregamos agora a nossa vida em Tuas mãos e convidamos o Espírito Santo a fazer morada em nós. Que a nossa comunhão com Deus, aqueles que já praticam, continuem fortalecendo cada vez mais. E se porventura, Senhor, algum ainda não adquiriu esse hábito de comungar contigo, não começou a construir a fortaleza, que o Senhor trabalhe no seu coração, para que Ele também construa a sua, para que naquele dia possamos ouvir dos lábios do Senhor Jesus: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor.
Leva-nos agora de volta para a nossa casa, Senhor. E quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, leva-nos para lá também. É o que te rogamos, no nome santo de Jesus. Amém.